Capítulo 6. O homem que morreu no dia dos finados. O ano era 1977, e o dia dos finados se aproximava, trazendo com ele a lembrança das almas que não encontraram descanso. Josimar era um mestre de obras veterano na cidade de Parintins, conhecido por sua habilidade e pela destemida disposição de trabalhar onde quer que precisassem de sua mão de obra. Ao longo de sua carreira, ele havia reformado inúmeras construções, de casas simples a grandes mansões, ocasionalmente, até túmulos no velho cemitério São José. Seu ajudante, Moisés, era um homem de poucos estudos, humilde e assombrado por superstições, especialmente quando o assunto envolvia a morte. E, claro, ele tinha um medo quase incontrolável de cemitérios. Ao longo dos anos, Josimar havia contado histórias perturbadoras para Moisés, revelando segredos obscuros do cemitério que só os coveiros e os velhos moradores da cidade conheciam. Era comum que, ao escutar tais histórias, Moisés estremecesse e evitasse até passar próximo ao portão de entrada do São José. Mas, naquele ano, Josimar precisaria da ajuda de Moisés para uma tarefa no feriado dos mortos. Ele o chamou para auxiliar na reforma de um túmulo da família e limpar alguns outros túmulos vizinhos, que pertenciam a parentes de conhecidos. Moisés hesitou, mas a necessidade falou mais alto, o pagamento seria generoso, e ele aceitou, embora com o coração pesado. O cemitério de São José era uma construção antiga e sombria, um verdadeiro relicário de histórias de horror. Fundado por missionários jesuítas, suas lápides abrigavam os restos de gerações, incluindo vítimas de crimes macabros e acidentes inexplicáveis. Diziam que muitas das almas enterradas ali carregavam ressentimento e amargura, especialmente as que haviam tido mortes violentas. O ar era pesado naquele dia. A atmosfera estava densa e opressiva, como se os túmulos estivessem respirando o mesmo medo que Moisés tentava reprimir. Quando Moisés chegou ao cemitério com Josimar, o velho mestre já havia começado a remover a tampa de um túmulo. Esses túmulos antigos eram construídos como pequenas gavetas de concreto, onde os caixões eram colocados para que o corpo se decompusesse. No fundo, um ossário acumulava restos mortais, depositados ali quando o túmulo ficava lotado. À medida que Moisés descia ao túmulo com um balde cheio de argamassa e ferramentas, ele foi tomado por um cheiro nauseante, uma mistura de carne podre e terra úmida. O ar parecia pulsar, trazendo consigo um som baixo, como um sussurro que ele mal podia discernir. Josimar o incumbiu de fazer alguns reparos nas paredes rachadas e de limpar as tábuas velhas dos caixões que estavam ali. Moisés tentava se concentrar, mas os olhos insistiam em mirar uma pequena urna em um canto do túmulo, forrada com um tecido púrpura desbotado. O caixão parecia intacto, mas tinha um pequeno buraco na região da cabeça. Através do buraco, um líquido espesso e amarelado escorria, formando uma poça. Ele estremeceu ao perceber que insetos frenéticos saíam daquele buraco e zumbiam ao redor do caixão. Com a curiosidade o corroendo, ele se aproximou, esforçando-se para ignorar o asco. Abriu a tampa devagar, temendo que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o caixão em pedaços. E ali, dentro daquela urna silenciosa, estava o corpo de uma menina. O cadáver parecia resistir ao tempo e vestia um vestido branco com detalhes em azul, e seus cabelos, ainda quase intactos, caíam sobre o rosto enegrecido. Sua pele murchara, e os dedos do corpo pequeno pareciam congelados em uma posição contorcida. Um anel de pedra esverdeada, ainda preso a um dos dedos enrijecidos, reluzia a luz fraca que filtrava o túmulo. Um calafrio percorreu a espinha de Moisés. Ele deu um passo para trás, ainda sem desviar os olhos da menina. E então, de repente, o braço dela se mexeu. Moisés piscou, tentando confirmar o que vira. Em seu terror, começou a balbuciar orações enquanto terminava apressadamente a limpeza. Ele recolheu restos de madeira e ossos soltos do chão, jogando-os para o lado. Mas, a cada movimento, sentia que a presença ao lado dele se tornava mais forte, mais imponente. Algo estava observando-o. Ele ergueu os olhos para o caixão da menina e, naquele instante, apesar do silêncio e da imobilidade, teve a sensação aterradora de que os olhos vazios dela o encaravam de dentro do caixão. Uma presença gélida pareceu envolver o ambiente, e ele foi tomado pela certeza de que algo, além da morte, ainda habitava aquele olhar.
Desesperado, Moisés jogou o balde de ferramentas de qualquer jeito, saiu do buraco e correu até Josimar, gritando que não voltaria lá dentro. Josimar, no entanto, só riu. Você está ficando maluco, Moisés. Não tem nada ali. Só um monte de ossos e caixões velhos, disse ele, com uma expressão de descrença. Mesmo assim, Moisés insistiu, mas seu chefe não deu ouvidos. Decidiram encerrar o trabalho, e ele se afastou para limpar as ferramentas com as mãos ainda trêmulas. Era tarde quando os dois finalmente estavam prontos para ir embora. O céu estava cinza, e uma brisa fria soprava, balançando as árvores do cemitério e fazendo as velas acesas nos túmulos tremeluzirem. Moisés, com o corpo ainda rígido pelo medo, montou em sua bicicleta vermelha, ansioso para sair dali. Ele pedalava com pressa, sua respiração ofegante em meio ao som das rodas girando. Chegando a um cruzamento próximo, ele olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a surgir, buscando alguma sensação de alívio. Mas, ao baixar os olhos, não percebeu o caminhão que vinha em sua direção. Em um segundo, o choque foi inevitável. O impacto do veículo o lançou ao chão, e o caminhão, pesado e carregado de cimento, passou por cima dele. O som de ossos se partindo ecoou na noite, e o sangue rapidamente manchou o asfalto. A cabeça de Moisés foi esmagada de forma brutal, sua vida arrancada ali, sem misericórdia. Na manhã seguinte, os rumores tomaram conta da cidade. Diziam que o pobre Moisés, que tanto temia o cemitério, encontrara a própria morte logo após sair de um. Para muitos, aquilo não era uma simples coincidência. Histórias começaram a circular, algumas diziam que Moisés havia profanado o descanso de uma criança, enquanto outras afirmavam que o cemitério de São José guardava uma força maligna que se alimentava dos vivos. A notícia se espalhou rápido, e não demorou até que algumas testemunhas revelassem que a alma de Moisés parecia ainda caminhar pelo cemitério. Na semana que se seguiu ao acidente, visitantes relataram visões perturbadoras, uma figura masculina, ensanguentada, caminhando entre os túmulos com um olhar vazio, enquanto um sussurro ecoava pelo cemitério, como uma prece macabra que ninguém conseguia compreender. Era Moisés, diziam, seu espírito, condenado a vagar entre os túmulos que tanto temera em vida. E Josimar, por sua vez, começou a ser atormentado por pesadelos com o antigo cemitério e com a menina do caixão púrpura. Em seus sonhos, ele via a cena repetidamente, a criança se levantando do túmulo e chamando-o pelo nome, seu rosto deformado e os olhos vazios, acusando-o. Durante o dia, Josimar sentia uma presença constante ao seu redor, como se algo o seguisse, observando cada movimento seu. Certa noite, Josimar, exausto e atormentado, teve um pesadelo mais vívido do que qualquer outro. No sonho, ele estava novamente no cemitério, diante do túmulo da menina. Sentia o frio dos mortos ao seu redor, como se uma neblina densa e pegajosa o envolvesse, dificultando até sua respiração. Ele via a tampa do caixão se mover, rangendo devagar, e uma mão esquelética, coberta de pele apodrecida, surgia de dentro do túmulo e o agarrava pelo tornozelo, com uma força descomunal que o impedia de fugir. Josimar tentava se desvencilhar, mas seus pés pareciam pesados como pedra. A mão o puxava com uma determinação assustadora, arrastando-o para dentro do túmulo, para junto dos ossos, para junto de Moisés e de todos os mortos que ele um dia enterrara. Cada movimento dele parecia apenas dar mais força ao aperto gélido que o arrastava para as profundezas. Josimar tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Sua voz estava presa, sufocada, como se o próprio ar ao seu redor houvesse sido roubado pelo cemitério. Com o coração acelerado e os olhos arregalados, ele se via sendo puxado para aquela escuridão sem fim. Acordou suando frio, mas o pavor não o abandonou. Ao abrir os olhos, ainda podia sentir a presença daquela mão, ainda ouvia o sussurro dos mortos chamando seu nome. Ele fechou a janela e trancou todas as portas, como se pudesse, de alguma forma, barrar a presença sombria que o perseguia, mas o choro continuava. Agora, o som estava mais próximo, reverberando pelas paredes da casa, cada vez mais alto, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. De repente, ouviu uma voz baixa, sussurrando seu nome. Era a voz de Moisés, fria, vazia, cortante como o eco de algo perdido para sempre.
Por que você me deixou lá? E a voz murmurava, soando em cada canto da casa, ecoando pelas paredes e fazendo o chão tremer. Josimar tremia, suava, mas não conseguia se mexer. O medo o paralisava, e, naquele instante, ele sentiu que estava em um lugar onde os vivos não deveriam estar. Sentiu como se estivesse com um pé no mundo dos mortos, e o outro, tentando escapar, ainda preso à vida. As luzes da casa começaram a piscar. Josimar percebeu que algo mais sombrio estava ali, junto a ele, se aproximando com cada centímetro de escuridão. As sombras no canto da sala se esticavam como braços, sinuosas, se contorcendo, tomando forma, ganhando rostos. Rostos sem olhos, rostos que pareciam corrompidos pelo tempo, rostos com bocas abertas em um grito eterno, como se implorassem por algo que nunca seria concedido. Era como se todas as almas perturbadas ao longo dos anos estivessem reunidas ali, espreitando, buscando Josimar. O relógio marcava meia-noite quando a porta do quarto se abriu lentamente, com um rangido que ecoava como um lamento. No vão da porta, ele viu Moisés, seu rosto agora uma máscara de horror, distorcido, os olhos completamente vazios, como se a vida houvesse sido arrancada à força. Coberto de sangue e sujeira, Moisés parecia uma visão saída das profundezas de um pesadelo. É hora de descer, disse ele em um sussurro que gelou o sangue de Josimar. A figura de Moisés estendeu a mão, uma mão magra e ossuda, com a carne pendendo, gotejando uma substância viscosa e negra, e Josimar sentiu como se uma força invisível o estivesse empurrando para baixo, puxando-o, arrastando-o como uma presa destinada ao abate. Ele tentava lutar contra aquilo, mas seu corpo parecia perder força. Seus braços pendiam ao lado do corpo, os músculos fracos, os olhos desfocados. Ele não sabia se estava acordado ou preso em uma dimensão entre a vida e a morte. A presença de Moisés se intensificava, seus dedos ossudos apertavam com mais força, e ele sentia que cada grito silencioso era uma fração de sua própria sanidade se despedaçando. Josimar era puxado, sua alma sendo devorada pelo medo, quando subitamente viu as outras figuras se unindo ao lado de Moisés. Eram os rostos de outros mortos, todos que ele havia, de algum modo, tocado ou perturbado. Seus olhos fixos e vazios o encaravam, condenando-o. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, os vizinhos encontraram Josimar caído no chão de seu quarto. Seus olhos estavam arregalados, e sua boca estava congelada em um grito desesperado e silencioso. Diziam que seu corpo estava coberto de marcas de mãos finas e ossudas, impressões que corriam por seus braços e pescoço, como se ele tivesse sido segurado por algo que não pertencia a este mundo.